Então, pessoal, vamos nesse bloco agora para questões, certo? Olha essa primeira aí, ó, do TCE São Paulo, 2015, recente, né? O MPLS, Protocol Label Switching, é um protocolo eficiente para a transmissão de dados em diferentes tecnologias de rede de comunicação. Foi aquilo que a gente viu, né? Que ele pode encapsular o IP, tá? Um protocolo da camada 2, por exemplo, o Ethernet, ATM, Frame Relay, né? Porque ele é uma camada 2,5. Diferentemente dos processos de roteamento de pacotes realizados no protocolo IP. O roteamento dos pacotes MPLS é realizado pelo... E aí, pessoal? Essa daí ele colocou como pegadinha. Ele colocou assim, ó, que a gente poderia ficar na dúvida, né, entre switch e router, né, e roteador. Tá certo? Só que tem que levar em consideração que ele está falando aqui, comparando com o roteamento de pacotes IP. O roteamento de pacotes IP ocorre pelos roteadores, tá certo? Então, são os nós intermediários, são nas redes intermediárias. É o Provide Router, né? Ou o LSR, né? O Label Switch Router, que aí é o roteador. Tá beleza? Olha essa outra aí, ó, do Cefaz, também em 2015, recente, para diminuir os valores dos enlaces cobrados pelas operadoras de telecomunicação, algumas tecnologias têm surgido no mercado como alternativa ao modelo tradicional de links dedicados, ponto a ponto. Caso aquela rede local seja interligada à rede, à internet, por uma dessas tecnologias, por meio da operadora, tal como o MPLS, qual daqueles equipamentos deve suportar, né, você ter no meio do caminho, tá, roteadores que tem que ter essa funcionalidade de MPLS, tá, e também a funcionalidade de criar o label, né, quando ela sai da rede e quando ela chega na rede do outro lado. Você fazer esse canal aí. E aí, qual que é, pessoal? É o roteador, né? É o Label Edge Router, né? O LER, tá? Cria o rótulo, né? E depois desrotula lá na outra ponta. Ele é o de borda, tá? A gente tem o Label Switch Router, tá? Que esse é quem vai tá encaminhando, né? Aqueles pacotes que chegam com rótulo ali. A partir da inserção do cabeçalho MPLS em um IP, tá, um pacote IP, a comutação do rótulo presente nas redes MPLS visa permitir roteamento rápido, concomitante com qualidade de serviço. E aí, pessoal, olha só, uma das características do MPLS é fornecer, rapidez e agilidade, tá? Porque ele vai avaliar somente o label, tá? E como esse é um recurso de fechamento de circuito, onde eu tenho uma possibilidade de avaliar melhor a minha questão de QoS, porque eu estou fechando um circuito onde eu vou poder estar acompanhando todo o caminho que ele realmente só vai seguir aquele, então eu consigo ter parâmetros melhores de QoS. Então isso aqui, ó, tá? Certinha. O cabeçalho MPLS deve ser inserido entre os cabeçalhos da camada de rede e da camada de transporte. E aí, pessoal? Errado, né? Entre a camada 3 e 2, entre a camada de rede e enlace. Olha essa questão aí, pessoal. As tecnologias Frame Relay, ATM e MPLS têm em comum a utilização de... Aí, pessoal, vai uma informação, certo? Que eu omiti no nosso material e vou adicionar,
tá certo? Não é AD, tá? Confundiria vocês, tá? O ATM, tá certo? Ele é conhecido como sendo um recurso que trabalha na camada 2 e faz o fechamento de circuito, tá? Mas ele é um protocolo específico, ele não segue o modelo OSI, tá? E aí a comutação, que é conhecida por ser feito pelo ATM, é a comutação de célula. Então eu teria comutação de circuito, comutação de pacotes e comutação de células, tá? A comutação de células, acabou aqui a minha área de escrita, certo? A comutação de célula, ela é feita pelo ATM, tá certo? É só uma questão de nomenclatura. Então, quando cai na prova, ele se refere à comutação de células, não comutação de circuito. Essa é uma questão bem abstrata, porque a comutação, se a questão tivesse vindo aqui, ó, comutação virtual, tá certo? Aí as três realizam essa comutação virtual, tá certo? Porque a comutação pelo ATM também é uma comutação das células, tá? Eu vou ter virtualmente, eu vou ter um canal sendo fechado. E esse canal, lembra lá que a gente viu que o ATM, ele está sobre quem? Ele está sobre fibra ótica, o ATM está sobre qualquer outro tipo de meio físico, tá? Sobre enlaces de fibra ótica, de rádio. E em cima dele está IP, tem outros protocolos que podem ser encapsulados. Então o ATM, ele fecha um circuito e ele trata, tá, as frações, os blocos que ele envia de tamanho fixo. O tamanho da célula é de 53 bytes, 53. Só que é só uma questão de, quando ele fala em circuito, tá? Ele faz um circuito virtual. Não é esse circuito aqui não, tá? Então, eu vou melhorar o material colocando essa informação também, tá? Porque a gente foi falando, e aí não quitou dele, tá? Então, o ATM, ele faz a comutação de células, tá? São as células que são comutadas ao longo do caminho dos roteadores, daquele circuito que foi fechado, que é um circuito, só que ele não classifica como comutação de circuito, ele classifica como comutação de células. Aí a gente tem comutação de pacotes, IP, comutação de células, tá? ATM, e comutação de circuito para todos os demais ali, ATM, né? frame relay, tá? Só que esse fechamento de circuitos são circuitos virtuais, tá certo? Então, o próprio ATM, ele se enquadra dentro desse circuito virtual. Só que aí ele tem uma classificação especial, né? Que é de comutação de célula. Tá joia? Então, a resposta correta é a comutação de rótulos. Por quê? Quando eu crio um circuito, tá, virtual, onde todos os pacotes, no caso, ou células, tá, vão ser ou rotulados, tá, ou frame relay vai ser o frame, tá, frações aqui que vão ser encaminhados ou roteados na forma de um circuito virtual que foi estabelecido, tá? Todos eles vão ter rótulos. Não vai ser o IP que vai ser avaliado para dar um destino, uma rota, tá? Vão ser rótulos. Então eu tenho no frame relay rótulos, tá? No ATM eu tenho rótulos também, que são as células, e tenho no MPLS
também rótulos, tá? Rótulos MPLS, tá joia? Então, o que tem em comum entre todos eles é a comutação por rótulos, beleza? Pois é, Fábio. Essa é uma questão que a gente tem que conhecer, que existem essas três classificações: comutação de circuito, comutação de pacote e comutação de célula. Então, eu vou atualizar o material da gente, porque a gente pouco falou, aliás, a gente não falou de comutação das células. A gente falou de células, falou do ATM, mas não falou que ele é um tipo especial de circuito virtual, né? Que tem uma classificação especial para ele, de comutação da célula. Beleza? Aí, pessoal, olha essa outra questão. Um caminho por onde os pacotes numa rede MPLS passarão e, aliás, é definido pelo componente, o caminho por onde os pacotes irão passar. É o caminho estabelecido pelo circuito virtual. Certo? Muito bem. É isso mesmo. É o label switch path. Tá certo? Aí tem o label switch router. Tá? O LDP não se classificaria aqui nessa classificação. Tá certo? Olha essa outra questão aí. Nas redes MPLS, os pacotes percorrem a rede pública por meio de caminhos estáticos, do tipo circuito, tá? Que são a base das redes virtuais privadas. E aí, pessoal? Na rede MPLS, os pacotes percorrem a rede pública por meio de caminhos que são estáticos, do tipo circuito. Ou seja, um circuito que foi fechado estaticamente para essa finalidade, é um circuito virtual, que são a base das redes virtuais privadas. Ou seja, está certinho, não tem nenhum problema não. Beleza? A VPN é um conceito abstrato, não é somente aquele conceito de você criar uma VPN segura ali, né, com usuário e senha. Você está estabelecendo um tipo de circuito virtual, tipo MPLS, que é uma rede virtual privada, certo? Porque quando você estabelece a rede, aquele canal fim a fim, que é o conceito lá do circuito, né? Você criou uma conexão fim a fim, que é de duas redes que outras redes não vão interagir com aquela rede MPLS, a não ser que façam parte desse conjunto todo, né? Façam parte da rede MPLS. UFG 2015. Uma organização precisa interligar suas lojas de atendimento localizadas em lugares distintos, onde não há variadas opções de comunicação de dados. Além disso, é preciso uma solução de comunicação que permita acesso confiável aos dados corporativos da organização. Neste contexto, na solução, utiliza-se. E aí, pessoal, ele vai dar algumas alternativas para a gente. E aí ele vai falar, ele vai dar o ATM e aí vai dar o conceito do ATM. Pode ele estar misturando, ele dá o frame relay e mistura o conceito do frame relay. Vamos ver aqui? Então, alternativa A, olha aí, ATM, um protocolo não orientado à conexão. É errado, né, pessoal? O ATM, ele é orientado à conexão, juntamente com todos aqueles que são baseados em circuitos. Então, o ATM, ele é baseado em circuito, tá? Então, tem a garantia da conexão, tá? Então, está errado. Ele é orientado à conexão. Ele é orientado à conexão. Alternativa C, frame relay. Por quê? É o frame relay a melhor opção para essa empresa aí. Um protocolo que opera na camada 3 do modelo OSI e usa princípios de circuitos virtuais. Beleza que ele usa princípios de circuitos virtuais, mas ele não é um protocolo de camada 3. Tá? E aí vamos lá
para a outra alternativa. Letra D, ATM, um protocolo que transmite pequenos pacotes do tamanho de 522 bytes, chamados de células, que operam na camada 2 do modelo OSI. Tá? Então, pessoal, está errado, porque o tamanho das células, até aqui está certo, célula, só que a célula é do tamanho de quê? De 53 bytes, tá certo? Aliás, eu pulei a primeira letra A, foi Frame Relay, um protocolo orientado à conexão sem controle de erro. Ah, pessoal, eu pulei a alternativa A, né? Fui direto para B, ATM, que é um protocolo não orientado à conexão. E aí não falei do Frame Relay lá, ó. Então, ó, Frame Relay, um protocolo orientado à conexão. Beleza, ele é orientado à conexão, por quê, pessoal? O estabelecimento de uma conexão, né, um circuito. Isso é a premissa básica. Tá? Para todos esses protocolos que a gente viu na aula de hoje, tá? Que é orientado a circuito, eles precisam de uma conexão prévia. E a garantia de que aquele canal vai ser reservado para ele, ou a parte do canal. Tá? Largura de banda, tá? Memória do roteador, né? Buffer, essas coisas. Então, o Frame Relay, um protocolo que é orientado à conexão, sem controle de erro e sem controle de fluxo. Beleza, né, pessoal? Tá certo essa daqui. Tá certinho. Inmetro 2010. Ainda acerca sobre os protocolos, assinale a alternativa correta. Pessoal, essa questão é linda, ela traz um pouco do conceito da aula de hoje e da aula anterior, tá? Então, olha só ela aí, ó. O OSPF, lembra dele, que é um protocolo de roteamento, né, e de descoberta de rotas, né, de tabelas de rotas dos outros roteadores vizinhos. Então, ó, o OSPF é um protocolo especialmente projetado para ambientes TCP/IP. Beleza. Para ser usado externamente aos sistemas autônomos. E aí, pessoal, tá certo ou tá errado? Tá certo ou tá errado isso daí? Cuja transmissão, ela se baseia no estado do link. Aqui, beleza, estado do link, beleza. Mas externamente aos sistemas autônomos, isso aqui tá errado, né? Porque ele é de sistemas autônomos. Né? Ele é baseado em estado do link, mas de sistemas autônomos. Aí o OSPF é o Open Shortest, né? Path First. A letra B. Aliás, então, continuando aqui, falando um pouco sobre ele, aí ele coloca lá, né? No link State Routing Protocol e busca pelo menor caminho computado localmente, utilizando esse algoritmo de Short Path First. Beleza, só que estava errado lá, é o de externamente aos sistemas autônomos. Aí, letra B, BGP é um protocolo de roteamento dinâmico, utilizado na comunicação entre sistemas autônomos. Até aqui, tá? Beleza. Né? Que consegue trocar informações e determinar o melhor caminho para redes que formam a internet. Pessoal, beleza, até aqui ele não deu nenhum problema. Tá? Vamos olhar os outros, para ver se não fica naquela dúvida entre uma e outra questão. Tá? Aí, olha lá, MPLS, Multiprotocol Label Switching, beleza? É um mecanismo de transporte de dados. Pertence à família das redes de circuitos virtuais de pacotes. MPLS, Multiprotocol Label Switch, é um mecanismo de transporte de dados pertencente à família das redes de circuitos virtuais de pacotes. Pessoal, circuitos não é baseado em pacote, tá? É baseado em labels. Tá? É baseado em rótulo.
Então, o que ele está dizendo aqui? Ó? Que pertence às redes de circuitos virtuais de pacotes. Ele roteia, né, pacotes, mas não, é labels, são rótulos, tá certo? Então, essa daqui está errado. O RIP, Routing Information Protocol, é aquele protocolo de roteamento, né? Utiliza o algoritmo de vetor distância. E aí, pessoal, o RIP é vetor distância? E aí? Beleza. Excelente. Então, ó, responsável pela construção de uma tabela na qual se informa as rotas possíveis e as impossíveis. Olha aí, pessoal. É possível isso daí? As rotas possíveis e as impossíveis. Ele está criando um novo tipo de protocolo. Um protocolo invisível. Um protocolo para redes impossíveis. Beleza? Essa aqui é uma pegadinha. Dentro de sistemas autônomos. Até aqui estava certo. Se ele não tivesse colocado assim, as redes impossíveis, né? Beleza? Essa aqui eu gostei. A letra E. O MPLS não utiliza redes de acesso XDSL, tá? Que é um outro tipo de enlace, né? Frame Relay e ATM. E aí, pessoal? Ele está dizendo que não utiliza, o MPLS não utiliza. E aí, tá certo isso aí? Falsíssimo, né? O MPLS trabalha entre a camada 3 e 2, ele dá suporte para todas essas duas camadas. Ele trabalha com qualquer tipo de protocolo. Tá? Então, a alternativa que está correta é aquela lá do BGP, a letra B. BGP é um protocolo de roteamento dinâmico, ou seja, ele é dinâmico porque ele dinamicamente está aprendendo as redes, né, de sistemas autônomos distintos. Tá? Utilizado para comunicação entre os sistemas autônomos, tá? Ele é um EGP, né? O Exterior Gateway Protocol, para trocar informações e determinar melhor caminho, né, entre as redes que formam a internet. Então, tá certinho. Olha essa outra aí da DataPrev, 2012. Uma rede sem controle de erro, sem controle de fluxo, orientada à conexão e comunicação síncrona. E aí, pessoal? Ele está falando de uma rede de que tipo? Excelente. Todo mundo concorda? Beleza. Então, ó, vamos olhar. A Ethernet poderia ser, tá? A Ethernet eu tenho controle de fluxo, tenho controle de erro na camada 2, né? Eu tenho isso aqui na camada 2, a Ethernet faz isso. Tá? Inclusive, lembrando vocês daquele protocolo lá de back-off, né? Caso tenha conflito na rede ali, no nível de frame, que tenha colisões, aí ele manda um sinal JAM na rede, né? Avisando todas as máquinas para elas aleatoriamente e de forma exponencial, tá? Fazerem uma pausa. Então, se depois de um certo tempo elas continuarem a comunicação e ainda continuar colisões, e esse sinal JAM for replicado, eles vão continuar fazendo exponencialmente o aumento do tempo que eles têm de esperar para usar a rede. Tá? Isso aqui é o back-off. Tá? Que é feito na rede Ethernet. O ATM, tá? Ele faz o controle de erro, o controle de fluxo e é orientado à conexão. Tá? Só que é baseado em célula, né? Comutação de células. O X25, ele faz excessivamente esse controle de erro aqui e excessivamente o controle de fluxo, porque o link dele é muito ruim. O X25 remonta de uma época muito... onde os links eram ruins. Tá? E o TCP, que é o protocolo de transporte, através do handshake, né, ele consegue dar a garantia do controle de erros, tá certo? E controle de fluxo através do sequenciamento das mensagens que ele envia, dos pacotes, né, dos segmentos que ele está enviando para o destinatário.
Então, ele é orientado a controle de fluxo e é orientado à conexão, a conexão virtual, né, do IP. Tá? E garante que a camada 3, que não faz essa atividade de garantia da entrega, ele, com uma camada superior, faz essa garantia aí virtual, né, mantendo só um sincronismo entre esses dados, entre esses pacotes. E a comunicação, é lógico que tem que ser síncrona, né, do nosso IP, do nosso TCP, né, da camada de transporte, tem que ser síncrona através do three-way handshake, beleza? Daquele campo lá do SEC e do EC. Tá? Então, a resposta nossa é o frame relay. Olha essa outra aí, ó. O protocolo frame relay apresenta alto desempenho em redes amplas da WAN, né? Fazendo o uso de esquema de circuitos virtuais. Há um campo do frame relay que identifica o circuito virtual. O campo mencionado qual é o campo que cria a identificação de cada um desses circuitos? Beleza, é o DLCI, que é o Data Link Control Identify. Tá? Então, o FEC-N é um campo para controle de congestionamento, tá certo? Ele e o back-N, né? Tá? São controle de congestionamento. O FEC-N e o back-N, juntamente com o DE, que é o Descarte Eligibility, que é a eleição de descarte, caso a gente tenha pacotes que estejam muito acima do CIR, do que foi garantido, tá? Do acordo de nível de serviço, do SLA, aí os pacotes começam a ser marcados com DE, com esse bit aqui. Tá? Caso exista congestionamento, seja a origem ou o destino notificando que está tendo congestionamento, aí esse pacote que está marcado aqui, que já começou a ser marcado, o provedor pode já começar a descartar. Quando ele passar por aquele roteador que está marcado esse cara aí, tá? E está tendo congestionamento naquele momento, aí ele descarta. E aí ele continua garantindo a largura de banda sua que você contratou, que foi 10 MB, por exemplo, tá? E o que estava ultrapassando isso daí, ele começou a descartar, porque ele precisa garantir o que foi acordado com os outros clientes dele. Se ele deixar você utilizando o que foi acordado, além do que foi acordado, aí você está deixando que a outra empresa que fez uma contratação de também frame relay, ela seja sobrecarregada, por exemplo, com um problema que está sendo a sua rede, sobrecarga do link que você contratou. Tá beleza? Aí, esse campo aqui é o de Extension Address, tá? Ele é quem vai habilitar todo esse controle aqui de controle de fluxo, tá certo? O link de extensão, o endereço de extensão, senão ele não vai fazer essa verificação. Aí a gente tem o flag, que é o início do frame, né? O início do cabeçalho, o final do cabeçalho, e a verificação de erro, tá? O frame check sequence. Por que é o frame check sequence? Porque o frame relay trabalha com frames, é camada 2, então é frame check sequence. Beleza? Então, pessoal, era essa aula, tá? Esses assuntos. Eu vou atualizar o material da gente para constar lá comutação de células, tá certo? A gente não confundir, e ficou bem separado aí. Vou adicionar uns novos exercícios para a gente, tá exercitando, e se cair na prova, a gente não vai errar. Beleza, pessoal? Alguém tem alguma coisa, alguma dúvida? Quer comentar alguma coisa? Tá bem, então. Então, pessoal, fiquem com Deus, tá? Então, hoje é segunda, quarta-feira a gente volta de novo, tá? Com o 5º capítulo, tá joia? Então, até mais, pessoal. Valeu!